16 Introdução. Vivemos, na atualidade, uma realidade social com constantes mudanças em todos os seus segmentos. Diante disto, a polícia militar não poderia continuar a desempenhar seu papel nos antigos moldes. Neste sentido, é sabido que já obtivemos muitos avanços, entretanto ainda temos muito a progredir. É fundamental que dentro de uma organização exista uma liderança capaz de conduzir os seus liderados rumo à excelência na prestação de serviços à sociedade. Pensando nisso, a disciplina de chefia e liderança visa auxiliar os sargentos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro a desenvolver características importantes de um verdadeiro líder, compreendendo as qualidades necessárias para ser um exemplo, um espelho a ser seguido por seus subordinados, bem como o respeito e o espírito de equipe necessários para ser um verdadeiro líder. Em algum momento talvez você já tenha se questionado: será que sou um chefe ou um líder? Para responder esses questionamentos, vamos te ajudar a elaborar conceitos que possam te auxiliar nesse processo e conseguir modificar pontos que auxiliem na sua jornada com a tropa. Vamos pensar sobre algumas situações. Diante de uma ação que deve ser pensada e executada com sua equipe de trabalho e o comandante não aprova a ideia, qual sua atitude? A criticar os seus comandados e atribuir a eles a falha no processo. B. Assumir a falha junto com sua equipe e buscar melhorar o desempenho. Se sua resposta for assumir a falha junto com sua equipe e buscar melhorar o desempenho, você está mais próximo do conceito de líder. Vamos entender o porquê. Conceito de chefe, comando e chefia. Ao final desta aula você deverá identificar e refletir sobre os princípios da chefia e liderança no contexto da PMERJ. Você sabia que chefe é aquele que exerce autoridade, dirige, governa ou administra? Vamos falar um pouco sobre o exercício e os atributos da chefia. O exercício da chefia é prerrogativa de um cargo recebido ou conquistado, de fundamental importância na condução do grupo, equipe para atingir um determinado objetivo. Chefiar significa contrariar interesses e estabelecer prioridades. A figura do chefe é muito conhecida no nosso meio, sendo muitas das vezes aquele que toma decisões de forma individual e tende a falar mais do que escutar. Comando é a autoridade que o militar exerce sobre seus subordinados, em virtude do posto, graduação ou função, é uma espécie de chefia militar. O comandante deve capacitar os militares a cumprirem qualquer missão, agindo com responsabilidade, mesmo na ausência de ordens. Atributos do chefe. Na função de chefia há algumas atitudes específicas, tais como organizar, comandar e controlar são características marcantes do chefe. São regras de procedimentos de um chefe para controlar ou dirigir as ações dos seus subordinados. 1. Conhecer a sua profissão. 2. Conhecer a si próprio e procurar aperfeiçoar-se pontos fracos e fortes. 3. Conhecer seus subordinados e interessar-se pelo seu aprimoramento profissional e bem-estar. 4. Manter seus comandados bem informados. 5. Dar o exemplo. 6. Verificar se a ordem foi bem compreendida, fiscalizada e executada. 7. Instruir seus comandados como uma equipe. 8. Decidir com acerto e oportunidade. 9. Ter amor à responsabilidade e desenvolver esse sentimento entre os subordinados. 10. Empregar as tropas de acordo com suas possibilidades. 11. Assumir a responsabilidade dos seus atos. Ao que se trata das qualidades de chefia, podemos compreender da seguinte forma: são atributos humanos de grande valor, pois facilitam a aplicação dos princípios de chefia e concorrem para a aquisição da confiança, do respeito e da cooperação dos seus subordinados. Os principais são assiduidade, disciplina, principalmente no que tange ao cumprimento dos horários, boa apresentação, iniciativa, espírito de decisão,
coragem para mudar aquilo que está errado, sentimento do dever, tenacidade, entusiasmo, integridade moral, bom humor, senso de justiça e julgamento, lealdade, simpatia, tato e desprendimento, revelado pela renúncia consciente do conforto ou dos privilégios em detrimento dos outros. Academia da Polícia Militar de João VI, chefia e liderança. Cabe ressaltar que o chefe geralmente foca nos resultados, cobrando que cada trabalhador cumpra suas tarefas. Além disso, muitas vezes, ele exige que todos os processos passem por sua aprovação antes de serem concluídos. Conceito de líder. Ao final desta aula você deverá refletir e estabelecer as diferenças entre os conceitos e as práticas da chefia e da liderança. Identificar e refletir sobre os tipos e estilos da liderança. Agora que você já sabe os princípios da chefia, que tal aprender o conceito de líder? Por líder entendemos ser aquele que consegue estabelecer uma interação pessoal com o grupo ou equipe, influenciando estes a se comprometerem com a busca de objetivos comuns. Liderar significa descobrir o poder que existe nas pessoas, torná-las capazes de criatividade, autorrealização e visualização de um futuro melhor para si e para a organização em que trabalham. Segundo Meneghetti, o líder é aquele que sabe servir, que sabe fazer funcionar a harmonia das relações entre os operadores de um contexto empresarial ou outro para que exista o máximo de produção específica ou resultado integral. O líder é o centro operativo de diversas relações e funções, é aquele que sabe individuar a proporção de como se movem as relações da vida e sabe aplicar, a cada situação, a fórmula justa para resolver e realizar econômica, política e socialmente. Na definição de Mota, 2003, p. 220. O líder é, em princípio, uma pessoa que conhece bem a si mesmo antes de conhecer o mundo, a sua organização e as pessoas. O líder tem consciência de seus pontos fortes e fracos, e sabe tirar vantagem de suas condições positivas para compensar e melhorar suas características negativas. Na verdade, o líder se exprime verdadeiramente. É um indivíduo que luta para ser ele mesmo, testa suas próprias crenças e possibilidades, e descobre seus próprios caminhos e sua própria maneira de enfrentar e se adaptar à realidade. A autenticidade do líder, em sua maneira de ser, é o que o faz descobrir novos destinos e inspirar seguidores a perseguir um novo futuro. A figura do líder é conhecida por trazer inspiração e motivação para os trabalhadores. De modo geral, esses profissionais não focam nos resultados, mas no caminho que leva até eles. O líder também é aquele capaz de estimular a autonomia do trabalhador e valorizar suas iniciativas e a criatividade. Ele compreende que no caminho para a obtenção de resultados, os erros acontecem e acabam por ser valorizados, pois contribuem na busca de soluções inteligentes. Há alguns anos atrás, a psicologia e a administração admitiam que um líder já nascia feito, predestinado a liderar. Apesar de algumas características serem específicas de cada indivíduo, alguns se destacando e liderando naturalmente, entende-se que qualquer pessoa pode tornar-se um líder em seu campo de atuação, bastando apenas querer. Neste sentido é que, atualmente, recomenda-se aos chefes comandantes, dirigentes, etc., a dedicação ao aprendizado da liderança e o empenho individual em enriquecer a própria experiência. O essencial na liderança é o reconhecimento do outro, no poder que o outro tem, possibilitando assim que suas intenções se tornem realidade e se sustentem ao longo do tempo. Os líderes desenvolvem entusiasmo, autoestima e ideais entre os liderados. Para aprender a respeito dos seus subordinados, o dirigente deve possibilitar uma comunicação efetiva, o que, além disso,
viabilizar a orientação sobre novas possibilidades, criando dependência mútua e fazendo-os sentirem-se parte de uma equipe. Vamos estudar os mitos e as realidades sobre liderança. Qualidades do líder. Uma importante qualidade do líder é sua capacidade de comunicação clara com todos os envolvidos e a estimulação e a busca pelo diálogo entre todos, buscando também transparência e melhores resultados, valorizando todos os membros de sua equipe. O líder também prioriza as pessoas e o desenvolvimento destas, buscando que todos os envolvidos no processo sintam-se importantes e valorizados. Para um bom desempenho das missões. Um bom líder dialoga com os colaboradores qual a melhor maneira para conseguir alcançar os objetivos e divide as responsabilidades com eles. O líder busca tomar as decisões junto com sua equipe, discutindo as ideias em vez de impor as suas. Você saberia dizer algumas qualidades e atributos de um líder? Vamos aprender. É importante ressaltar que qualidades e atributos nos norteiam, mas não são suficientes para explicar a causa da liderança efetiva. No sentido de orientação, torna-se conveniente o estudo dos estilos de liderança. Atualmente, tem sido considerado como ideal o estilo de liderança que envolve ativamente os subordinados no estabelecimento de metas, e enfoca tanto as pessoas como a tarefa. Vejamos 3 tipos de lideranças. A liderança autoritária ou autocrática dá ênfase à responsabilidade integral do líder, que fixa normas, estabelece objetivos e avalia resultados. O líder é o único dono da verdade, é quem estabelece normas rígidas, inspeciona os subordinados nos mínimos detalhes e determina os padrões de eficiência usando, para motivar os homens, o sistema de recompensas e punições. Ele despreza as ideias do subordinado, inibindo criatividade e a iniciativa destes. B. Liderança participativa, democrática. De acordo com este tipo, cabe ao líder o cumprimento da missão por meio da participação, do engajamento dos homens e do aproveitamento de suas ideias, procurando estabelecer o respeito e a confiança mútua. O líder participativo se reúne com seus subordinados para conversar sobre as áreas de atrito que interferem no trabalho. Entretanto, não exclui o princípio da autoridade de que está investido e que, por este, deverá ser exercido em toda a sua plenitude, inclusive com a energia necessária e suficiente para cada situação considerada. C. Liderança delegativa. Este tipo é mais indicado para assuntos de natureza técnica, em que o líder atribui a seus assessores a tomada de decisões especializadas. Deste modo, ele tem mais tempo para dar atenção a todos os problemas sem se deter, especificamente, numa determinada área. Contudo, detém a palavra final sobre a execução da missão. O ponto crítico do sucesso deste tipo de liderança é saber delegar atribuições sem perder o controle da situação, ou seja, necessita de permanente acompanhamento e fiscalização. Motivação e liderança. Ao final desta aula você deverá identificar e analisar as principais características da conduta em cada tipo de liderança. Refletir e analisar o papel da liderança no desempenho de grupo. Policial, você já ouviu falar sobre motivação e liderança. Dentre as qualidades de um líder, um fator que merece destaque é a capacidade de motivar. É muito comum ouvir que um líder deve motivar seu grupo, e existem diversos estudos sobre esta questão. De um lado temos o grupo de estudiosos defendendo que a motivação independe de fatores externos, pois são as necessidades, objetivos, desejos e valores individuais que vão definir tal motivação, ou seja, nestas concepções a motivação é um processo interno que pouco podemos influenciar. De outro lado temos os teóricos que enfatizam a dimensão externa como possibilidade de direcionar o comportamento humano. Atualmente, as propostas sobre motivação têm se centrado em incentivos,
reforços, objetivos, intencionalidade e expectativas. Estas teorias encontram-se mais bem fundamentadas e focam essencialmente dimensões externas do indivíduo, portanto são mais aplicáveis e mais manipuláveis por instrumentos gerenciais. Contudo, não se devem desconsiderar as dimensões internas do indivíduo. É importante que o líder saiba fazer a necessária interação de fatores individuais, internos e estímulos ambientais. Atenção! Na motivação, tanto o objetivo a ser alcançado quanto a recompensa deve ser valorizado pelo indivíduo. Dentro das possibilidades, os interesses individuais devem ser incorporados em projetos da organização. A dimensão individual está presente como fator propulsor dos comportamentos motivados, ou seja, todas as dimensões da motivação devem ser levadas em conta. Quadro comparativo. Você seria dizer as diferenças entre chefe e líder. Conclusão. Dirigentes-chefes podem exercer funções gerenciais de forma muito competente e falharem na liderança. O líder deve estimular continuamente a iniciativa, e expressar diariamente o apoio e a confiança. A influência do líder é nutrida através do reforço do comprometimento e empenho com ideais comuns. A prática de uma liderança eficaz fará com que os indivíduos aprendam a contar com a competência, a capacidade e a dedicação do outro. Diante do exposto, podemos concluir que o estudo dos conceitos e atributos que definem chefia e liderança são fundamentais para a rotina do exercício do profissional de segurança pública.